Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 16 de janeiro de 2021, são 23 horas e 36 minutos. Lição número 5 da classe de adolescentes. Efésios, a carta da fé, do amor e das virtudes. Fique aqui comigo, que aqui você vai saber um pouco mais sobre a questão da carta de Efésios e também eu te passarei ali no nosso quadro refletindo as respostas para que assim você venha corrigir o seu questionário. Aproveito também para você que está chegando agora. Por favor, fique à vontade para fazer aqui o seu comentário. Se caso eu venha dizer algo que você não concorde, por favor, deixe aqui nos comentários e me dê uma referência bíblica para você dizer, o porquê que você não concorda comigo. Destaque: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Veja bem que a nossa salvação é um presente de Deus para nós. E nós não temos como nos orgulhar disso. Por quê? Porque isso não vem de nós. Não é pelo nosso próprio esforço. Toda a salvação vem da parte de Deus, vem da parte do Senhor. E nós aceitamos esta salvação pela graça, pela fé. Ou melhor, pela fé, E o que é fé? A carta aos Hebreus nos diz assim, no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, pela graça nós somos salvos por meio da fé. O apóstolo começa sua carta louvando a Deus pelas bênçãos recebidas, a ação de graças e oração. Em seguida, narra a reconciliação entre judeus e gregos, exorta os irmãos a manterem-se unidos, bem como a permanecerem em Cristo e no Espírito para resistirem aos poderes do mal. Veja aqui algumas questões que nós precisamos compreender. Primeiro, é que o apóstolo Paulo começa sua carta louvando a Deus pelas bênçãos recebidas. Você tem louvado a Deus pelas bênçãos que você tem recebido da parte do Senhor? A sua família está com saúde e de repente está bem empregada, e aqui eu falo somente aqui numa questão mais material, Mas vamos aqui para a questão principalmente espiritual. Você tem louvado a Deus pela sua salvação? Por ter uma vida, uma família dentro da casa do Senhor? Então vemos que há aqui uma necessidade de nós agradecermos ao Senhor, sermos gratos a Deus. Por quê? Porque assim como a salvação ela é um presente de Deus para nós, todas as vezes que você recebe um presente e você fica muito grato por esse presente, quando você recebe um presente de alguém, a tendência natural é essa pessoa ficar tão feliz que te deu o presente que acaba te dando outro presente. É mais ou menos a ideia do Senhor. Quando nós somos gratos a Deus pelo presente que Ele nos concede, Deus, por nossa gratidão, acaba nos dando outros presentes. Então, que nós vemos a cada dia mais louvar ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Ele vem também com ação de graça e oração. Nós precisamos dar graça ao Senhor e precisamos também ter uma vida de oração. Nós precisamos continuar orando. Ele traz aqui uma questão também sobre narrar a reconciliação entre judeus e gregos. Em todo o conjunto de pessoas, que há pessoas, sempre haverá algumas dissensões, é natural, de discordância. Entretanto, nós precisamos compreender algumas coisas. A primeira coisa é a seguinte: uma pessoa pode discordar de você e te respeitar da mesma forma. Não é porque a pessoa discorda de você que ela não te respeita ou que ela não gosta de você. Ela apenas discorda de alguma situação, de algum ponto de vista seu. E isso nós precisamos compreender. Agora, existe a questão da rivalidade. As pessoas aqui falam sobre reconciliação, então elas se reconciliaram porque estavam brigados, vamos assim dizer. Então nós não devemos ficar brigados entre irmãos. A Bíblia diz, Salmo 133:1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então veja que nós precisamos estar nessa vida de união e continuarmos unidos. Nós não temos que ser unidos hoje e desunidos amanhã. Nós precisamos viver sempre unidos. E por que a união? Uma das partes que nós precisamos compreender é que quando nós somos unidos, nós somos mais fortes. Você quer ver? Se você pegar um graveto, e há quem diga que graveto também é lenha, e eu concordo,
Se você pegar um graveto e quebrar ele, a primeira vez que você for quebrá-lo, vai ser bem fácil de você quebrar. E se você juntar as duas partes quebradas e tentar quebrar ele de novo, você conseguirá quebrar, mas vai ser um pouco mais difícil. E finalmente, se você tentar mais uma vez e outra, você vai ver que à medida que você for juntando os gravetos, você vai ver que você não consegue mais quebrá-lo. Por quê? Porque eles estão unidos estão tão firmes, tão unidos, que não dá mais para quebrá-los. Assim somos nós. Quanto mais unidos nós formos, mais resistente nós ficamos. E assim nós conseguimos resistir aos poderes do mal, né, do nosso adversário, porque nós estamos unidos em oração, em ações de graça, dando graças a Deus um pelos outros. Então, o mal, quando vier sobre nós, nós temos força, tanto na questão física quanto na questão espiritual, para resistir a este mal. Quem nós éramos antes de estar em Cristo? Estávamos espiritualmente mortos. Em Adão, independente de cor, condição social ou capacidade intelectual, todos nós fomos feitos pecadores e por isso estávamos afastados da presença gloriosa de Deus. Com o pecado, o ser humano morreu espiritualmente e fisicamente e teria morrido eternamente, se não tivesse aceitado a provisão de salvação oferecida pelo Pai por intermédio do seu Filho. O pecado nos tornou inimigos de Deus. Veja que o pecado nos torna inimigos de Deus. Mas veja que aqui, independente de cor, condição social ou capacidade intelectual, todos nós fomos feitos pecadores. Ou seja, independente da nossa cor, independente da nossa intelectualidade, independente do nosso sistema social, todos, absolutamente todos nós somos pecadores. Então veja que, como nós somos pecadores, fomos feitos pecadores, nós precisamos de um Salvador, que no caso, Cristo. Cristo, ele nos salvou, né? Mediante a fé, nós recebemos esse presente da salvação. Seguíamos o mau caminho deste mundo, ou seja, vivíamos com base no pensamento mundano, hostil e descomprometido com os valores eternos de Deus revelados em sua palavra. Éramos, nas palavras de João, amantes do mundo, escravos de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo. Percorríamos as trilhas de Satanás, ao invés de andarmos no caminho de Deus. Veja que o homem tem uma natureza pecaminosa terrível. Então as pessoas tendem a desvalorizar as questões espirituais. As espirituais que eu digo na questão da parte de Deus, né? As pessoas tendem, né? Somos muito amantes do mundo, do sistema do mundo, que o mundo oferece, as coisas, concupiscências da carne, os desejos carnais. Né? Então veja que as glutonarias e tudo mais. Então veja que há um conjunto de fatores que faz com que o homem pense que apenas a sua questão carnal tem que ser saciada e se esquece da espiritual. Nós precisamos viver uma vida centrada em Deus, no caminho de Deus. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos seguir o caminho de Cristo. Por quê? Porque Ele é o caminho. Para que assim nós venhamos ter uma vida próspera diante de Deus, ainda que possivelmente aqui na terra nós venhamos ter uma vida não muito financeiramente favorável, mas importa que nos céus nós estejamos no céu de glória. Por quê? Porque lá a Bíblia vai dizer que o tesouro que nós guardarmos no céu, a traça não corrói, não rói, não destrói. Então veja que aqui nós podemos ter perdas significativas na questão financeira, mas no céu é impossível nós perdermos. Então, porque lá o nosso tesouro está bem guardado. Então veja que nós éramos amantes do mundo. Ficávamos apenas presos na sabedoria humana e achávamos que estavam indo muito bem. Não, nenhuma sabedoria humana é superior à sabedoria extraordinária de Deus. E Deus nos dá sabedoria dos céus. Então nós precisamos continuar neste caminho, na sabedoria da parte que vem de Deus. Vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. O apóstolo afirma que a nossa vontade era satisfazer nossa própria natureza pecaminosa. Éramos escravos de nossa natureza e as obras que praticávamos eram mais, porque brotavam de um coração enganoso e perverso,
que conspira contra o que o Espírito deseja. Eu lembro, me parece que é Jeremias, capítulo 17. Eu abri aqui em Jeremias, meu irmão. Jeremias, capítulo 17, parece o versículo 9. É isso mesmo. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 nos fala assim, principalmente para você que é adolescente, às vezes até está começando a namorar. A propósito, você namora, seus pais sabem, né? Claro que sabem. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? Bom, o Senhor conhece o seu coração, mas Ele nos engana, não o Senhor. Nosso coração nos engana. E por nos enganar, nós vivemos na nossa natureza humana. Nós somos enganados pelo nosso coração. Nós achamos que estamos fazendo algo bom e, na verdade, é o coração que nos engana. Até quem diga que se a sua cabeça diz uma coisa e o teu coração outra, siga pelo caminho do coração. Não, o caminho do coração ele é enganoso. Eu prefiro mais uma frase, tem uma frase que eu acho bastante interessante que diz que se o teu coração diz uma coisa e a sua cabeça diz outra, antes de tomar uma decisão, você precisa saber se você é melhor de cabeça ou melhor de coração. Entretanto, volto a dizer, independente de você usar a cabeça ou o coração, nós precisamos compreender que o coração é enganoso e às vezes até mesmo na razão nós podemos errar. Nós precisamos ter cuidado naquilo que nós vamos fazer. Na questão espiritual, por exemplo, nós precisamos compreender e ter cuidado com nossas amizades, com quem nós andamos, para que nós não venhamos assim ser iludidos pela nossa natureza humana, porque a natureza humana ela tende sempre para o pecado. Então, aparentemente você vai achar, mas eu não estou roubando de ninguém, não estou fazendo mal a ninguém. Você está fazendo mal a você. Você está perdendo a sua salvação, às vezes até por questões sem valor. Então, precisamos ter cuidado com este negócio. Salvos pela graça mediante a fé. A salvação é um presente maravilhoso de Deus à humanidade, não é fruto da engenhosidade dos filhos dos homens, mas do planejamento do Pai. Não é conquistada por esforços pessoais de homens e mulheres bem intencionados, mas ofertada gratuitamente pelo incalculável preço pago com o sangue de Jesus Cristo, o Filho. Bom, a salvação é um presente de Deus para nós. E essa salvação foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo. Deus criou a salvação, planejou a salvação e Cristo a executou. Ou seja, a salvação vem para nós mediante o Filho, mediante a Cristo. E por isso que nós temos fé em Cristo. Precisamos compreender a fé em Cristo. Temos fé em Cristo. Então veja que aqui muitas pessoas acham que tem algum mérito, de repente por ser bonzinho, por ser boazinha. Não, nós não temos absolutamente nenhum mérito na nossa salvação. Toda a salvação foi planejada por Deus e executada por Cristo. Marque X nas respostas certas. Então você pode marcar aí, a segunda questão, a terceira e a sexta. As outras estão erradas. Uma vida de amor e de boas obras. Se é verdade que não fomos salvos porque praticamos boas obras, também é verdade que somos salvos para praticar as boas obras, pois são por elas que demonstramos nosso amor, gratidão e serviço a Deus e aos homens. A boa obra não traz salvação a ninguém. Não é porque alguém pratica uma boa obra que faz algo espetacular, extraordinário, que vai ser salvo. A obra em si ela não se perde. Se a pessoa fez algo bom, ok, essa obra dele ficará, mas não dará a ele salvação nenhuma. Vemos algumas situações de pessoas que, por uma questão de boa obra, de boa conduta, é louvável a atitude, faz questões, às vezes até doações bem grandiosas, mas isso não diz que é uma pessoa salva por isso. Ninguém é salvo porque pratica boas obras. Entretanto, a pessoa que é salva na pessoa de Jesus, que aceitou a Cristo como Salvador, através da fé, ela pratica boas obras. Por quê? Porque é assim que ela demonstra para Deus e para os homens que ela é uma pessoa grata a Deus pelo presente. Uma vez que você recebeu algo da parte de Deus,
e abençoou a sua vida, certamente você também dará a outra pessoa. Me parece que é Atos capítulo 20, versículo 35. Nos falará alguma coisa a respeito desse negócio. Atos capítulo 20, versículo 35. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado coisa é dado que receber. Então, uma vez que você recebeu e você dá, quer dizer que você está sendo grato a Deus. Por quê? Porque você está sendo bem-aventurado. Se você está praticando uma boa obra, você está ajudando alguém numa questão financeira, por exemplo, quer dizer que a tua vida financeira está melhor do que aquela outra pessoa que está recebendo. Então, por isso você está abençoando ela. Por quê? Porque você já está sendo abençoado por Deus por ter uma vida financeira melhor. Então, veja que aqui é uma forma de nós darmos graças a Deus, sermos gratos a Deus. E isso nós acabamos, por gratidão e serviço a Deus e aos homens, né? Porque, claro, e é interessante a gente falar isso daqui, porque tudo isso, eu sempre falo que nós precisamos fazer isso, mas no amor. Não adianta você fazer isso para querer crescer, para tentar mostrar que você sabe alguma coisa, que você é maior, que é isso, que é aquilo. Não, não precisa. Você precisa fazer sim, mas fazer no amor, sem querer se apresentar, sem querer tocar trombeta por conta disso. Você precisa fazer, eu preciso fazer pelo amor que temos por Deus e também por amor ao próximo e não por vanglória. Refletindo, resposta da número 1. Estávamos espiritualmente mortos. 2. Seguíamos o mau caminho deste mundo. E 3. Vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Resposta da número 2. Pela graça por meio da fé. Resposta da número 3. É a mão que recebe aquilo que Deus oferece. Então vemos que essa carta de Efésios é a carta da fé. Por quê? Porque nos mostra que nós precisamos ter fé no Senhor Jesus. Também é do amor, porque tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer no amor. E a virtude é a questão da qualidade, né? De nós abençoarmos o nosso próximo, né? Fazer boas obras, né? Para resumir. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!